Boa noite, é um prazer imenso estar com vocês mais uma vez na nossa emissão, Uberlândia. E hoje vamos ter um encontro incrível. Vamos falar de um dos grandes autores da literatura brasileira. Digo mais, um dos grandes autores da literatura mundial. E temos convidados de primeira para essa conversa de hoje. Para começarmos muito bem, gostaria de apresentá-los. Em primeiro lugar, professor doutor Carlos Henrique de Carvalho, o reitor da nossa Universidade Federal. Professor, seja muito bem-vindo, prazer em tê-lo conosco. Eu quero apresentar também a professora doutora Betânia de Oliveira Laterza Ribeiro, professora da Universidade Federal de Uberlândia, campus Pontal. É a professora do programa de pós-graduação em História e Historiografia. Palmas para a professora Betânia. Quero apresentar também a professora doutora Gisele Lima, do IFTM. Palmas para a professora Gisele. Quero apresentar o autor e curador do Flieraxá, Luiz Humberto França. Palmas para o Luiz. Meu nome é Oscar Garcia, sou bibliotecário e agente literário. É um prazer estar com vocês. Para começarmos muito bem o nosso encontro, eu quero fazer uma pergunta para todos. Eu quero saber de vocês todos. Qual o primeiro livro que vocês leram do nosso grande Luiz Vilela? E se tem um livro ou um conto que vocês gostam muito? Eu vou começar por mim. O livro que eu mais... o conto que eu mais gosto do Luiz Vilela é A Cabeça. É um conto incrível. E o primeiro livro que eu li do Luiz é um livro, um romance, O Inferno é Aqui, que conta a história de um jornalista mineiro que passa um período em São Paulo. Esses são os meus livros que eu gostaria de citar. Então, para começar aqui na sequência, nosso querido Luiz. Luiz, qual o primeiro livro que você conheceu do Luiz Vilela e qual o livro ou conto que você mais gosta? Boa noite a todos, é alegria estar aqui no Liceu. Eu gosto muito do livro do Vilela, Os Contos da Infância e da Adolescência, né? Essa fase dele é uma fase muito bonita, muito pura. É um menino de 13 anos escrevendo com uma linguagem muito bonita. Eu gosto do conto As Formigas, justamente pela simplicidade, pela pureza. Gisele, qual a sua história preferida e como que você conheceu Luiz Vilela? Qual foi o primeiro livro que você leu dele? Olha, eu e o Luiz, nós combinamos, né? Daqui a pouquinho eu vou ler o conto As Formigas, né? É o livro que eu trouxe. Mas eu conheci o Luiz Vilela em Ituiutaba, de fato, né? Pessoalmente. E Histórias de Família. Eu acho que é um livro que traz personagens muito interessantes. Os diálogos, né? Foi um dos primeiros. Betânia. Olha, eu tenho a honra de ver que Luiz Vilela é da minha cidade, ele é cidadão do mundo e da minha cidade. Ele é um dos contistas mais importantes de todos os tempos, contemporâneo mais importante, e eu, lógico, conheço ele da minha cidade, tenho essa honra, e assim, todos os livros me tocam muito, principalmente Tremor de Terra, né? Mas eu também quero destacar, enquanto educadora, o livro mais recente de Vilela, Colégio Marconi, do qual eu também quero destacar na minha fala. Professor Carlos. Boa noite a todos e a todas. Eu agradeço o convite, é uma honra, enquanto pesquisador da história da educação, estar aqui nesse evento, né? O livro que eu leio é esse aqui, né? Colégio Marconi, né? E o Colégio Marconi me fez lembrar alguns livros dentro da literatura
que retrata exatamente isso. Quando eu concluí a leitura, me veio à memória o Ateneu de Raul Pompeia, né? E nessa relação que eu procurei fazer, da conclusão da leitura com Raul Pompeia, eu destaco a memória, a liberdade e o afeto, que eu tentei identificar na narrativa do Vilela, nesse pequeno livro, mas para mim muito singelo, na relação que eu fiz com Raul Pompeia. Maravilha, um pequeno grande livro, um livro incrível. Para começarmos a nossa fala sobre Luiz Vilela, eu quero pedir para a Gisele, para a professora Gisele, falar sobre o nosso querido homenageado, sobre o Luiz Vilela. Gisele, a palavra é sua. Bem, nós temos uns 10 minutinhos. Gostaria de apresentar um pouco da história do Luiz Vilela. O meu primeiro contato com ele foi no livro didático. O Luiz Vilela, ele aparece em muitos livros didáticos de língua portuguesa. Ele está ali naquele hall de escritores, né, da contemporaneidade. Então, o reconhecimento dele, ele está muito forte nesse espaço de sala de aula também. Como a Betânia já mencionou, né, da cidade dela, eu estive lá, né, temporariamente. Quando eu passei no concurso do IFTM, foi para Ituiutaba. E o nosso campus de lá teve um trabalho muito lindo, junto com o Teatro Vianinha. E no Teatro Vianinha eles fizeram adaptações de alguns contos, né, para cena, né, eles fizeram toda a dramatização. E nós tivemos a oportunidade de ler os contos em sala, discutimos e depois fomos ao Teatro Vianinha. E na sequência, né, foi uma série de eventos, né, em homenagem a Luiz Vilela. Ele esteve pessoalmente conosco na UENG, isso em 2011, né, 2012, e os alunos ficaram muito tocados, né, por terem tido a oportunidade de conversar diretamente. O Luiz Vilela foi muito gentil, muito caloroso. Ele nasceu em Ituiutaba em 1942. Além de filósofo, ele é romancista e contista. Ele é do texto narrativo, né? O seu livro de estreia é o que a Betânia mencionou, Tremor de Terra, que é uma coletânea de contos. E por esse livro ele recebeu o Prêmio Nacional de Ficção em Brasília. E ele tem uma sequência de premiações, muitas premiações, especialmente premiações do Paraná. Ele tem, né, um Prêmio Nacional de Ficção. E esses contos do Paraná, tanto é que quando qualquer busca que você fizer no Google, uma das primeiras fontes é da Biblioteca do Paraná. Então ele tem uma carreira muito reconhecida também fora de Ituiutaba. Com o livro Fim de Tudo, ganhou o prêmio Jabuti. E é com muito orgulho que nós que somos daqui da região, né, podemos dizer que nós temos um tijucano, né, premiado com um Jabuti. E aí tem uma sequência de obras, dentre essas as que citamos. E o Romance de Perdição, que é de 2008, ele ficou durante, né, muito tempo como um dos romances mais vendidos dele. Gente, o Luiz Vilela, ele tem um reconhecimento tão grande que a obra dele já foi traduzida para mais de 10 países. Então é muito importante a gente conhecer um escritor nesse âmbito local de Ituiutaba, regional, porque está aqui na nossa região, e um mineiro. Em muitas entrevistas, o Luiz Vilela, ele fala sobre os duelos verbais. Nós vamos encontrar contos dele, que é uma sequência de travessões, porque são só os personagens num bate-papo mesmo. E essa estética literária, né, desses diálogos ficou conhecida como bang bang verbal, e que foi muito característica dessa época, né, na literatura brasileira. Quando o Luiz Vilela, já tem muitas entrevistas, né, em uma delas ele diz assim, quando ele foi questionado: nossa, mas por que tanto diálogo? Esse bang bang é característica sua, de outros escritores, também contemporâneo seu? E o Luiz Vilela diz assim: olha, o brasileiro, de modo geral, ele gosta de conversar. E ele conta que esses diálogos dão um movimento para a história e ajudam na composição também dessa psicologia dos personagens.
E eu achei muito interessante porque ele é um escritor que se inspira em grandes clássicos. Ele é muito erudito, ele lê em francês. E ele diz que lendo Gustave Flaubert, Flaubert é o autor de Madame Bovary. E ele diz que um dia lendo Gustave Flaubert, a biografia, né, sobre Gustave Flaubert, ele disse assim, quer saber, eu vou testar essa técnica do Flaubert. E foi de Flaubert que ele pegou essa técnica de ler os próprios textos em voz alta. E ele diz que até perceber, quando ele está lendo o texto em voz alta, então ele escreveu o texto, ele começa a ler esse texto em voz alta, e se ele percebe que a respiração dele está fluindo, quer dizer que o texto está bom. E se ele sente que a respiração está ficando apertada, quer dizer que é um sinal que ele tem que voltar lá para a cadeira, sentar e reescrever o texto dele. Segundo o Vilela, ele diz assim que tem um folclore assim, acerca do nome dele, né? Que diz que ele tem o costume de fazer a leitura, né, de textos em pé, sentado ou deitado. E segundo ele, tem a ver com o fluxo de sangue para o cérebro. É verdade, tá? Não é mentira. Diz ele que todo texto, e a gente vai ter textos específicos, tem texto que a gente tem que ler deitado, tem texto que a gente lê sentado, e outros textos que a gente tem que ler de pé. E ele reforça, né, que isso não é brincadeira. E aí eu quero fazer um teste dessa técnica com vocês. E eu acho que esse texto tem que ser lido de pé. Eu vou ler o conto, que eu e o Luiz França, apesar de não termos combinado, combinamos, né? Que é um conto muito curtinho, eu vou ficar de pé, tá? Esse livro é um livro que foi aprovado pelo PNLD Literário. Acho que tá tranquilo. Vou só ficar aqui do lado para ficar de costas. Esse livro foi aprovado pelo PNLD Literário. Então, da mesma forma que o Vilela, ele faz parte do livro didático, né? Ele está ali enquanto unidade curricular, né? Conteúdo programático. A gente também tem esses livros, né? Ele faz parte de muitas coletâneas, o trabalho dele é muito reconhecido. E esse livro foi um dos livros que chegou pra gente lá no IFTM e eu levei para a sala de aula para ler com os meus alunos. O Luiz Vilela é um dos autores que eu adoro trabalhar em sala de aula, e principalmente com adolescentes. Ele traz uma linguagem do cotidiano. Segundo ele gosta de observar, desde que ele tem 12 anos de idade, viu? E ele gostava de imitar as pessoas. Quando estava ali na rodinha da família, o Luiz Vilela disse que gostava de ficar lá assim, começava a imitar e as pessoas tinham que adivinhar quem que ele estava imitando. E quando ele vai para a escrita, ele também gosta de imitar o jeito que as pessoas falam. E sabe o que é o mais legal nessa homenagem do Luiz Vilela, da gente reforçar aqui? Crianças e adolescentes amam. Porque às vezes aparece uma palavra da oralidade que não é tão erudita e os meninos fazem uma conexão. Aparece um palavrão no meio do texto e os meninos acham o máximo. Porque é dessa forma que ele vai registrar todos esses diálogos e a oralidade que aproxima os leitores. Então esse livro eu li com os alunos, li ele na íntegra, né? E um dos contos que fez mais sucesso foi esse daqui, As Formigas. Um texto muito curtinho, um texto bem breve, intitulado As Formigas. Foi a coisa mais bacana a primeira vez que as formigas conversaram com ele. Foi a que escapuliu da procissão que conversou. Ele estava olhando para ver aonde ela ia. E aí, ela falou para ele não contar para o padre que ela tinha escapulido. O padre, ele já tinha visto que era o formigão da frente, o maior de todos, andando posudo. Isso aconteceu numa manhã de muita chuva, em que ele ficara no quentinho das cobertas com preguiça de se levantar, virado para o outro canto, observando as formigas descendo em fila na parede. Tinha um rachado ali, perto, por causa da chuva. Era de lá que elas saíam à casa delas. Toda manhã aquela chuva sem parar, pingando na lata velha lá fora no jardim, barulhinho gostoso,
que ele ficava ouvindo, enrolado no cobertor, olhando as formigas e conversando com elas. O quarto meio escuro, tudo escuro de chuva. A conversa ficava interessante quando ele lembrava de perguntar uma porção de coisas e elas também perguntavam para ele. Conversavam baixinho para os outros. Não escutava. Mas, às vezes, não lembrava nada para conversarem e ficava chato. Ele acabava dormindo. Formiga tinha hora que era feito gente mesmo. O bom é que ninguém precisava gritar, nem também mentir, como as pessoas estavam sempre fazendo. E também poder ficar olhando assim, sem falar nada, só olhando, sem precisar falar nada. Ninguém aguentava ficar calado. Vaca amarela pulou a janela, cagou na tigela, mexeu. Quem falar primeiro come a bosta dela. Logo, uma falava. Ou ficava fazendo e ria. Ninguém aguentava. Ficar só olhando, tão bom, que ele nem sabia direito se estava acordado mesmo ou sonhando. As formigas uma atrás da outra, descendo, a fila certinha. Uma tarde entrou no quarto e viu a mancha de cimento novo na parede. Brutal, incompreensível. Para que o senhor fez isso? Para que o senhor fez assim com as minhas formigas? O pai não entendia. E o menino chorando. Então, o pai deu no espalho. Mas a mãe pediu para ele ter paciência. Nesse tempo de chuva, as crianças ficam muito excitadas, porque não podem sair à rua e não tem onde brincar. De manhã, o menino acordava e olhava para aquela mancha de cimento lá na parede, ficava olhando, até que sentia um bolo na garganta e cobria a cabeça com o cobertor. Esse é um dos textos que eu gosto muito, o Luiz França também, depois se ele quiser comentar. Mas quando a gente lê isso aqui em sala, a gente consegue trazer toda essa proximidade do dia a dia, do corriqueiro, é o rachado, né, ali na parede. E os alunos começam a sentir, de fato, que esse dia a dia faz parte, né, também. Eu gostaria, para encerrar a minha fala, como é uma homenagem, eu espero que o Luiz Vilela veja, né, essa homenagem. Tem algumas falas que acho muito marcantes dele, que ele diz assim: não é mais realidade, mas a realidade da ficção. Ainda que ele pegou o cantinho rachado na parede, que é real, né, que todo mundo tem em casa, mas quando ele transforma num conto, se torna uma realidade da ficção. Outra fala dele interessante é que ele diz assim: prolixidade não dá muito resultado na literatura. E aí a gente vê o poder que ele tem dessa síntese de contos breves, né? E é de fato esse clímax do conto, né, que o torna um grande contista. Só que ele aprendeu isso, não foi depois de tão experiente, não. Ele faz valer um ditado popular que o pai dele contava para ele. Dizendo que o pai dele adorava falar em casa assim: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Então ele é conciso e ele traz de fato isso na estética literária dele. E para terminar, ele diz: diálogos sem vida e sem alma são aqueles mecânicos. Eu até acrescentaria que tem muita inteligência artificial tentando fazer conto, mas que nem o Luiz Vilela não consegue, não. E ele reforça: para escrever precisa de talento e muito trabalho para o autor. Criar diálogos no texto para não ser aquele tipo que só quer imprimir a opinião do autor. E ele, mais uma vez, citando um estudioso, né, francês, André Malraux, ele diz assim, que ele era adolescente e ele guardou isso para ele até hoje. E é com essa fala que eu encerro a minha participação e a minha homenagem. Ele diz, citando Malraux: não é a paixão, é a vontade de provar que mata
qualquer obra de arte. Muito obrigada. Muito bom. Professora Gisele, seus alunos são de que idade? Ensino médio. Realmente, para o ensino médio, contos do Luiz Vilela, que tem essa concisão, contos que vai direto ao ponto, funciona muito bem. E, olha, de ouvir os detalhes que a professora Gisele trouxe, a vida do Luiz Vilela, me dá vontade de sair daqui e já reler Luiz Vilela, voltar a ler. Como é bom, Luiz Vilela. Muito obrigado, professor. Já falamos mais. Agora eu quero convidar a nossa querida professora Betânia a discorrer um pouquinho sobre Luiz Vilela também. Professora Betânia, seja muito bem-vinda. Prazer estar com você. Muito obrigada. Colegas, senhoras e senhores, boa noite. Eu inicio a minha fala agradecendo imensamente ao escritor Luiz Vilela pela indicação de meu nome para compor essa relevante mesa. Deixo também a minha gratidão ao organizador do evento, senhor Humberto Paes Leme, parabenizando pela iniciativa e pela grandeza desse evento. Cumprimento também os amigos aqui presentes, professor Dr. José Carlos Souza Araújo, professora e querida amiga, esposa do professor José Carlos, Maria Helena, querida amiga e professora também, Luciana Carvalho, esposa do professor Dr. Carlos Henrique de Carvalho, e o meu querido esposo, Dr. Idenir de Souza Ribeiro. Quero também mencionar a presença ilustre do senhor Dr. Wilson, representando a LAME, da nossa cidade de Ituiutaba. Cumprimento, então, o excelentíssimo reitor da Universidade Federal de Uberlândia, professor doutor Carlos Henrique de Carvalho, em nome de todas as autoridades presentes, e digo que é uma honra tê-lo nesse evento. É uma honra também participar dessa homenagem a Luiz Vilela, um dos mais notáveis escritores brasileiros contemporâneos, cuja obra desempenha papel significativo na literatura, na educação, na formação de leitores críticos, não apenas em nosso país, mas também internacionalmente. Nascido em Ituiutaba, com muito orgulho, Minas Gerais, em 31 de dezembro de 1942, Luiz Vilela iniciou sua carreira literária aos 24 anos com a publicação do livro de contos Tremor de Terra, que em 1967 rendeu-lhe o Prêmio Nacional de Ficção. Desde então, sua produção literária tem sido marcada por uma abordagem sensível e profunda das questões humanas, que refletem sobre temas como solidão, incomunicabilidade, preconceito e violência. Sua obra tem sido amplamente incorporada ao currículo escolar e aos vestibulares em todo o Brasil. Inclusão essa que atesta o reconhecimento de sua capacidade de abordar com uma linguagem acessível temas universais que promovem a reflexão crítica entre os estudantes. Sua constante presença em processos seletivos do ensino superior em diversas regiões do país se faz como um dos aspectos que evidenciam a importância de sua obra no campo educacional. Assim, a inserção dos seus textos em vestibulares demonstra não apenas o reconhecimento crítico de sua literatura, mas também a sua relevância pedagógica na formação de leitores atentos, sensíveis e reflexivos. A título da exemplificação, destaco algumas das instituições que nos últimos anos inserem as obras de Luiz Vilela em seus vestibulares. Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, inclui em 2015 Amor e Outros Contos em sua lista de leituras obrigatórias para o vestibular de verão. Trata-se de uma antologia que revela em linguagem contida e intensa as contradições da vida cotidiana e os dilemas humanos.
Ainda em 2015, a Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, inclui a coletânea 7 histórias em Questões do Processo Seletivo. Trata-se de um conjunto de breves narrativas que exemplificam com precisão a escrita depurada e o olhar agudo do autor sobre o ser humano. No ano seguinte, 2016, o Centro Federal de Educação e Tecnologia de Minas Gerais, Cefet, também utilizou 7 histórias em prova de literatura, o que reforça a permanência e o valor didático da obra no contexto educacional mineiro. A Faculdade de Assis, no Paraná, em 2017, selecionou o romance Corisco como literatura obrigatória, que se destaca pela densidade psicológica dos seus personagens, pela crítica social que permeia a narrativa. Em 2019, a breve narrativa Fazendo a Barba foi incluída dentre as leituras obrigatórias em vestibulares de diferentes instituições, reafirmando a potência do conto na sensibilidade do leitor juvenil para os temas da existência. Em 2021, a Universidade Estadual do Oeste do Paraná adotou os 2 contos, Deus Sabe o que Faz e Enquanto Dura a Festa, ambos caracterizados por sua agudeza crítica ao abordar temas como violência, solidão e hipocrisia social. Em 2023, os contos Deus Sabe o que Faz e Enquanto Dura a Festa voltaram a figurar os vestibulares de diversas instituições brasileiras, reiterando o interesse contínuo de comissões organizadoras por textos que oferecem densidade literária e acessibilidade pedagógica. Essas inclusões evidenciam não apenas a permanência de Luiz Vilela no imaginário acadêmico, mas também o quanto a sua literatura tem contribuído para o desenvolvimento de competências interpretativas e críticas de estudantes. Sua escrita, marcada por lirismo contido, profundo olhar sobre a vida ordinária, oferece ao leitor e, por consequência, ao educador, um rico material de trabalho, tanto para análise literária quanto para reflexão ética e estética. Vilela ocupa um espaço privilegiado na interface literatura e educação, ao oferecer narrativas que transcendem o mero entretenimento e efetivamente promovem a formação de sujeitos pensantes. Corroborando com esses fatos, pesquisas acadêmicas têm confirmado a eficácia da obra de Vilela no contexto educacional. Como exemplo, cito estudos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde se destaca várias teses de doutorados e dissertações de mestrado. Demonstrou-se também narrativas que, além de despertarem críticas sensíveis da realidade, destaco ainda que a representação da velhice em seus contos tem sido objeto de estudo que visa promover o letramento literário e a empatia de estudantes, o que contribui para a formação de sujeitos mais conscientes, mais críticos e mais sensíveis. Luiz Vilela é reconhecido como um dos principais contistas brasileiros, tendo recebido diversos prêmios, incluindo-se o Jabuti, o da Academia Brasileira de Letras. Sua obra tem sido objetivo de dissertações de mestrado, tese de doutorado, adaptações para novelas, cinema, teatro, evidenciando sua relevância e seu impacto na cultura. Como não poderia ser diferente, com entusiasmo e referência, celebro hoje o lançamento do livro Colégio Marconi, novo livro de Luiz Vilela, que neste evento especial se realiza. Trata-se de um acontecimento que transcende a publicação de mais uma obra. É um feito notável. Firma o vigor criativo, a persistente inquietação estética e a lucidez crítica de um dos mais expressíveis nomes da literatura brasileira contemporânea. Do ponto de vista da educação, este lançamento se reveste de especial significado.
A literatura de Luiz Vilela tem sido, há muito, presença constante em programas de literatura, lista de vestibulares, sala de ensino médio e superior, justamente por sua capacidade de conjugar complexidade literária e acessibilidade leitora. Trata-se de uma obra que dialoga com jovens e com todos os que iniciam na literatura literária, com profundidade e sem didaticismo. Seu texto não subestima o leitor, ao contrário, convoca-o a participar da construção do sentido, a preencher os vazios do discurso narrativo e refletir criticamente sobre a realidade que o cerca. Assim, ao celebrarmos o lançamento desse novo trabalho, celebramos também a permanência de Luiz Vilela como voz necessária, uma voz que, sem alarde e continua iluminando sombras da condição humana e oferecendo à educação brasileira uma literatura que verdadeiramente educa no mais alto sentido do verbo, de forma inquieta, humaniza. Segundo o Wisner Fraga, um escritor também tuitabano, do qual eu destaco, em sua resenha sobre o livro Colégio Marconi, um dado que merece especial atenção é a própria ficha catalográfica, por classificá-lo como pertencente aos campos da história, da memória e da autobiografia, por ter como ponto de partida o Colégio Marconi, em Belo Horizonte. Esta classificação não é um detalhe secundário, ao contrário, é fundamental para a compreensão da natureza da obra no conjunto da produção literária de Luiz Vilela, amplamente reconhecido por sua prosa de ficção, marcada pela clareza, pela contenção, pelo seu discreto lirismo e por sua vez, às vezes, melancólico, entremeado de uma ironia aguda e sutil. O autor agora se volta para um terreno da memória escolar, sem abrir mão de sua precisão narrativa. Em Colégio Marconi, Luiz Vilela desloca o foco da ficção para a lembrança vivida, resgatando com a mesma sensibilidade estética que caracteriza seus contos, os traços formativos de sua trajetória estudantil. Ele nos apresenta os professores que o marcaram, os métodos pedagógicos que o instigaram, os gestos que deixaram cicatrizes ou iluminaram o caminho. O leitor é levado a reconhecer em cada episódio não apenas a singularidade do percurso de um escritor em formação, mas também o poder de transformar vidas que a escola e seus agentes têm. Dentre esses episódios, destaca o momento que o autor nomeia como o mais importante do seu curso e talvez um dos mais significativos de sua vida. O gesto do professor Salles. O corrigir sua prova escrita, ele ergue os olhos diante da turma e pergunta: quem é Luiz Junqueira Vilela? Ao identificá-lo, diz com firmeza: vai embora, você não precisa fazer prova não. Eu te dei 10 na sua prova escrita e vou te dar aqui também na prova oral. Sua redação está um colosso. Há anos que eu não leio uma redação como a sua. Vá embora. Esse gesto, simples em sua aparência, revela o poder simbólico, como diz Bourdieu, do reconhecimento pedagógico. Ao afirmar publicamente o valor da produção do aluno, o professor não apenas valida o talento e formação, mas também o convoca à existência. A partir daquele momento, algo inaugura em Vilela a consciência de sua própria singularidade como escritor. Na perspectiva da história da educação, esse episódio evidencia como práticas docentes sensíveis, afirmativas e generosas, que podem atuar como momentos de iniciação, como ritos silenciosos de passagem, que fazem nascer o sujeito criador, o sujeito da linguagem, o sujeito do mundo. Não é exagero dizer que naquele momento nascia ali, mesmo que ainda em silêncio, o escritor, que mais tarde ocuparia o lugar central na literatura brasileira contemporânea, reconhecida, premiado no Brasil e no exterior. Este momento é, portanto, paradigma para nós que somos educadores.
Ele nos ensina que o ato de valorizar o estudante, de enxergá-lo em sua potência, pode transformar destinos. Precisamos todos aprender com o professor Salles a ser humanos, acreditar nos alunos, a reconhecer o talento em estado bruto e a iluminá-lo com uma palavra justa no momento certo. Luiz Vilela, ao apresentar suas memórias escolares, não apenas homenageia os mestres que o formaram, mas convoca o leitor, especialmente o leitor educador, a refletir sobre o impacto das relações pedagógicas em nossa vida. Cada professor que ele invoca, cada prática que ele narra, compõe um mosaico de experiência que nos mostra que ensinar é muito mais do que transmitir conteúdo, é tocar vidas, é despertar vocações, é construir legados. E o Colégio Marconi, Luiz Vilela, dedica especial atenção ao professor Arthur Veloso, de filosofia, uma figura que claramente exerceu profunda influência em sua formação intelectual. O reencontro entre Vilela e Arthur Veloso, anos mais tarde no curso de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de Minas Gerais, amplia o vínculo entre aluno e mestre, revelando a continuidade dessa influência formativa. E mais adiante, quando Luiz Vilela, já escritor publicado, um novo e simbólico encontro acontece. E ele relata: alguns anos mais tarde, quando publiquei O Tremor de Terra, encontrei o professor Arthur Veloso e lhe dei um exemplar. E ele folheou, leu um trecho e disse: está bem escrito. Essas palavras, vindas de alguém por quem eu tinha grande admiração, significaram muito para mim. Este simples e comovente episódio é revelador do prazer, do poder transformador da relação pedagógica. Para concluir, é impossível não destacar um episódio marcante que encerra o percurso acadêmico de Luiz Vilela: a ausência da cerimônia de formatura, silenciada pelas imposições autoritárias do regime da ditadura civil-militar, inaugurada em 1964. Por determinação das autoridades da época, não houve entrega formal dos diplomas aos concluintes. Tampouco a tradicional outorga simbólica do diploma em pergaminho. Esse gesto de negação, aparentemente burocrático, é, na verdade, profundamente político. Representa a recusa do Estado em reconhecer publicamente a conquista de jovens cidadãos em formação, dentre eles um dos mais talentosos escritores e contistas brasileiros do século XX. Encerro a minha fala dizendo: cumprimento o escritor Luiz Vilela pela publicação de Colégio Marconi, certa de que encontrará um lugar não apenas nas estantes, mas nos corações e nas consciências dos leitores. Sua obra transcende a literatura e torna poderosa ferramenta na educação brasileira. Sua capacidade de abordar questões complexas com sensibilidade e profundidade contribui significativamente para formar leitores críticos e conscientes. Celebrar sua trajetória hoje é reconhecer o valor da literatura como instrumento de transformação social e educacional. Dessa forma, finalizo com a sugestão de que, ao ler Vilela, tenham também um olhar para o potencial de suas obras literárias como valiosa ferramenta educacional. Muito obrigada. Eu gostaria de pedir a todos, em nome da mesa, que aplaudem Luiz Vilela de pé. Luiz Vilela, é para vocês esses aplausos. É incrível, né? Como a literatura do Luiz Vilela, os livros, os contos, eles são atuais, mais atuais ainda do que quando foram escritos. Alguns contos que foram escritos há 30, 40 anos atrás, Luiz Vilela segue atual. Essa perspicácia da literatura, a ironia, é incrível. Outro ponto que eu achei incrível é a fala quando ele encontra o professor. Olha como o professor faz a diferença. O Luiz já era autor consagrado, mas queria ter
a fala do professor. Quando o professor olhou e falou, está bem escrito, olha como o professor realmente é importante na formação de todos. Professora, muito obrigado, uma fala incrível, muito bacana, maravilhosa, professora Betânia. Muitíssimo obrigado, já já a gente conversa mais um pouquinho. Agora eu quero passar a palavra para o professor, doutor Carlos Henrique. Professor, seja muito bem-vindo, é um prazer estar aqui com o senhor. Bom, eu vou ser mais breve do que os outros, né? A Betânia falou muita coisa aqui. O texto dela eu estava pensando, vamos sair daqui amanhã. Ela não fez uma resenha, ela fez um ensaio. Professor, o senhor vai então seguir o Luiz Vilela e usar a concisão. Eu vou usar a concisão, mas eu vou usar a concisão da tentativa de relacionar o Luiz Vilela. Lógico, eu não vou repetir, foi o mesmo livro, coincidentemente 2 e 2 aqui, nós pegamos o mesmo livro, né? Coincidência, não combinei nada. Eu também tenho uma parte muito mais concisa, né? Não é o pergaminho da Betânia aqui, mas é no seguinte sentido: o que destaca uma pessoa, né, da altura do Luiz Vilela? A sua capacidade de fazer a leitura da realidade e expressar essa realidade de várias maneiras. Luiz Vilela, ele teve um olhar sobre a ficção, mas ele transformou na ficção a realidade que ele estava em nós. Eu acho que esse é um ponto essencial. No Colégio Marconi, de uma maneira muito sutil, muito leve, ele traz os problemas do cotidiano dos anos 60 e aponta como num regime, não apenas um regime civil-militar que nós vivemos naquele momento, de repressão, mas como que internamente, nas relações que se estabeleciam no interior do colégio, na relação dele com os professores, como destacou a Betânia, mas ao mesmo tempo, na relação dele com os colegas, ele conseguia fazer uma forma de resistência pela palavra, pelas relações sociais que ali se estabeleciam no contexto do interior do colégio. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Para além disso, a profunda sensibilidade com o outro. O outro expressado na liberdade que o outro tem e a capacidade de afeto que ele poderia ter em relação a esse outro. Eu acho que esses são os aspectos mais fundamentais. E ele tendo essa capacidade catalisadora, né, de percepções das múltiplas realidades que o formou desde a infância até a escrita desse livro. Esse livro é de 2024. Esse livro foi publicado o ano passado. Então, ao longo da vida, ele consegue trazer isso. Ele consegue trazer a memória numa relação com a liberdade. Não a liberdade que nós pensamos, mas a liberdade literária, a liberdade de pensamento. A Vaca Amarela era uma brincadeira que lá no Roosevelt a gente fazia, nós éramos 4 irmãos e era o único, vamos dizer assim, a única brincadeira que às vezes a gente tinha no final da tarde, né? Muito humilde, sem muitos meios de comunicação, isso nos anos 60, a gente ficava brincando exatamente a Vaca Amarela, né? E exatamente da maneira que o Luiz Vilela descreve, relata no conto, né? Todo mundo queria morrer, explodir de rir, mas ninguém fazia, se contia. Mas isso tem muito mais do que um singelo ato de uma brincadeira inocente. Era a liberdade de ser criança. E ele trouxe essa liberdade de ser criança para a literatura. Mas ele trouxe também a capacidade crítica de perceber aqueles segmentos, aquela parcela da sociedade que de alguma maneira não estão nos outros contos, não estão retratados
né, nos livros didáticos ou na literatura clássica, ou numa literatura mais erudita. A simplicidade do Luiz Vilela, sem perder a profundidade, retrata exatamente esses aspectos. E são esses aspectos que o tornou Luiz Vilela, e não poderia ser diferente. Então, indo para a conclusão dessa breve síntese da Betânia, eu gostaria de ler a conclusão que eu fiz em relação ao livro, né, Colégio Marconi. Colégio Marconi é uma obra de memória que cativa pela simplicidade com que trata de temas profundos: formação, liberdade, juventude, afeto. Escrita, que é a arte que o Luiz Vilela tem para representar o mundo. Luiz Vilela não escreve para idealizar o passado, mas para compreendê-lo como parte viva do seu percurso enquanto ser humano e da sua própria literatura. Ao fazê-lo, oferece ao leitor um espelho delicado no qual todos podemos vislumbrar nós mesmos ao longo das nossas próprias histórias. As escolas que nos moldaram, os mestres que nos marcaram, a cidade de Tuiutaba que o abrigou. E as palavras que nos ajudam a construir como somos, seres humanos, de paixões, desejos, frustrações, ira. Como defende Paulo Freire, ensinar exige respeito e autonomia do ser. E essa autonomia do ser que Vilela trouxe para os seus contos. Vilela respeita sua memória como quem respeita um corpo em crescimento. Sem pressa, sem moldes, sem violência, apenas com palavras. Muito obrigado. E a fala do professor Carlos, eu acho que mostra bem como que um autor como Luiz Vilela acaba sendo estudado na academia. Então, essa fala eu acho que traz bem essa percepção. Como um autor popular como Luiz Vilela, que não faz uma literatura erudita, mas é muito estudado na academia, por conta desses nuances todos da literatura. Muito bem. Agora eu quero passar a palavra para o nosso querido Luiz França. Luiz, a palavra é sua, seja muito bem-vindo, muito bom estar com você. Olha, com tantas ricas contribuições, não sobrou muita coisa para falar não, viu? Só digo assim, o Vilela é um exemplo vivo, né, de que só consegue ser escritor quem lê muito. Ele leu bastante na infância, na adolescência, e se preparou, mesmo que inconsciente, para ser escritor. E eu comparo muito ele com o Nelson Rodrigues. São observadores da vida como ela é, né? Com detalhes e curiosidades diferentes, né? E isso é levado para o texto. O Vilela lapidando, né? Tudo que ele viu nas conversas de família, de rua, e ele deixa bem claro, né? Não é você pegar na rua e levar para o livro, tem que lapidar, tem que fazer sentido no livro, senão fica esquisito. E o Nelson Rodrigues tem também uma curiosidade, que uma vez o Inácio Loyola, começando na redação do jornal, perguntou para ele: como é que você descobre tanta história boa? Aí ele mostrou a janela para ele e falou: é só você olhar lá para fora, mas tem que saber olhar. Então, essa semana uma pessoa perguntou para mim numa mesa aqui, por que o Brasil não tem um prêmio Nobel de Literatura? Eu falei que faltava muita coisa, mobilização, deixar egos de lado, mas eu creio que Luiz Vilela seria um bom nome, né? Para colocar a literatura brasileira de vez no cenário mundial. Muito bem. Vamos abrir para perguntas. Alguém
tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário sobre tudo que foi dito, falado sobre Luiz Vilela? Estão todos, né, pensando, foram tantas coisas, tantas informações incríveis sobre o nosso querido Luiz Vilela. Tem uma pessoa aqui, eu vou até aí. Eu vou, obrigado. Qual é o seu nome? Márcio. Tudo bem. Na verdade, eu gostaria de saber se o professor Carlos, né, você pode compartilhar esse resumo dele aí nas visas com a gente? O povo quer ouvir o seu resumo, professor Carlos. É só me dar um endereço que eu compartilho. Mas é bem menor que o da Betânia. É igual a poesia, o conto que foi lido, das formigas. É bem sucinto. Né? Ele tem 3 páginas e meia. Meu resumo. Compartilho com o maior prazer. Inclusive depois a Betânia pode compartilhar o meu contato ou eu mesmo no final aqui da sessão. Muito bem. Mais alguém tem alguma pergunta, quer fazer algum comentário sobre tudo que foi dito e escrito? Boa noite. Tudo bem? Seu nome? Erilda Marques, de Araxá. Que oportunidade, um momento maravilhoso, a gente aprender tanto e ver como a literatura viaja pela nossa vida, por tantos espaços. E gratidão a Elisser por esse momento, porque todos nós aqui compartilhamos é da literatura, é da vida, é do amor, é por esse momento tão importante. Muito obrigada. Nós aqui agradecemos. Mais alguém tem algum comentário? Quer fazer alguma pergunta para os nossos convidados? Bom, eu vou passar a palavra final então para todos os nossos convidados. Quero começar com a professora Gisele. Professora, foi muito bom estar aqui com você. Queria pedir os seus últimos comentários. Dava para ficar falando sobre Luiz Vilela a noite toda aqui, né? Tem tanta história, tanto assunto. Mas chegamos no nosso momento final. Queria pedir as suas últimas palavras, querida. Bem, quando eu fui convidada para participar dessa homenagem ao Luiz Vilela, eu comecei a pensar em como que seria essa minha participação, como que seria esse momento da programação, já na reta final do evento, né? Nós estamos aqui desde sábado. Hoje se completam 7 dias da Bienal do Livro aqui em Uberlândia. E para mim fez muito sentido refletir de que forma a integração da programação aconteceu num momento em que o Elisser traz de uma maneira muito efetiva a participação dos escritores independentes. O Luiz Vilela sendo homenageado nesta edição, eu acho que consolida todo o plano, né, que nós idealizamos em tantas reuniões desde o ano passado, né, Humberto? Para mostrar que esse reconhecimento ele é muito importante. E essa memória coletiva ela tem que ser construída dia após dia. E essa homenagem para um escritor que já está em livros didáticos, já está no PNLD, ela precisa acontecer de uma maneira rotineira, cotidiana, nos causos que a gente vai contar, né? Para que essa memória coletiva ela continue sendo alimentada, para que as próximas gerações reconheçam que um escritor do calibre, né, da qualidade de Luiz Vilela mora aqui em Tuiutaba até hoje. Né? Então, e eu acho que a Bienal do Livro proporciona isso, quando nós temos a oportunidade de conhecer escritores que nós já lemos muito. Já tinha lido muito os livros do Luiz Humberto França, mas estar sentado ao lado dele é uma outra sensação. Então a Bienal do Livro ela proporciona isso. Então, né, a minha fala vai nesse sentido. Homenagear Luiz Vilela é contribuir para a construção dessa memória coletiva.
A gente podia estar muito bem aqui sentados num almoço de domingo, contando o caso da formiga e olhando a rachadura na parede, entendendo quanto que muitas vezes a infância ela acaba sendo violentada pela corriqueira ação de ir lá e consertar uma parede que para a criança era o que de fato a entretia, né? É da onde ela tirava toda essa magia. Então me sinto muito lisonjeada, gostaria muito de ouvir o Humberto, né, nesse momento, para que ele também traga, né, a expectativa que ele teve. Foram muitas reuniões, o cuidado de pensar esse momento, o cuidado de pensar nos nomes, e muito obrigada. Nós que agradecemos. E em cima da fala da Gisele, eu acho que é muito importante que a homenagem foi feita em vida. Isso é muito importante, porque infelizmente no Brasil muitas vezes a gente homenageia as pessoas quando elas morrem. E homenagear em vida para mim é fundamental. Com a palavra nosso querido Humberto. Humberto, prazer estar aqui com você. Olha, é tão importante essa homenagem ao Luiz. Primeiro porque ele é meu amigo. Eu tenho um maior apreço por ele. Desde o primeiro Elicer, o Luiz estava conosco. Nós já trabalhamos para realizar outros eventos em Tiltaba. Ele como idealizador desse projeto. Estivemos em Tiltaba, fizemos uma homenagem para ele em 2022. O convite para o Luiz era ele estar aqui conosco presencialmente, mas ele achou melhor uma homenagem, né? E a gente gosta, é isso no Luiz, a transparência na informação. Quando ele nos indicou a Betânia Laterza de Tiltaba, e a Betânia nos trouxe o nosso digníssimo reitor de Uberlândia, é o Luiz que faz isso, né? Trazer personalidades como vocês para estar falando do Luiz Vilela, do nosso amigo Luiz Vilela, do nosso vizinho de Tiltaba, Luiz Vilela, do autor mais expressivo da nossa região, um dos grandes do cenário nacional, que é o Luiz Vilela. Nós estamos gravando aqui, nós vamos passar esse filme para o Luiz. A gente quer agradecer por ele ser nosso amigo, por ele ser um escritor mineiro, por ele ser de Tiltaba e por ele ser um personagem do Elicer, porque ele faz parte dessa família, né? É muito bom ter o Luiz como um autor homenageado do Elicer 2025, da primeira Bienal do Livro de Uberlândia. E que virão outras e outras e outras, e o Luiz será sempre lembrado. É isso, belas palavras. Eu fico muito feliz de estar podendo participar também dessa homenagem tão bacana para o nosso grande Luiz Vilela. Professora Betânia, as últimas palavras nessa homenagem tão bonita, nesse dia tão especial. Eu não sei como agradecer por estar aqui ao Luiz Vilela, pela honra, né, de indicar o meu nome para estar aqui, porque o Luiz Vilela, além de ser a pessoa, o escritor que ele é um cidadão, não só de Tiltaba, mas cidadão do mundo, né? Ser um dos contistas mais importantes, como diz o professor, né, que ele tinha que receber um prêmio Nobel, né? Ele, além de tudo, ele é transparente, ele é humilde, a gente encontra em Tiltaba nos cafezinhos, na esquina, ele é a pessoa que para, que dialoga, né, que ouve, que tem uma escuta sensível ao outro, e é aquele mineiro bom, né, de alma. E além disso, além do convite, ele orientou todo o meu trabalho. Ele me mandou documentos dele, me mandou o Edson, amigo dele, me entregou uma pasta com arquivos dele. Falei, Luiz, eu vou fazer. Então, conversando com o Carlos aqui, conversei com o professor Zé Carlos, precisamos fazer uma tese sobre o pensamento educacional de Luiz Vilela. Sabe? Ele entregou vários arquivos, várias fontes para compor isso aqui. Eu acho que se eu tivesse usado tudo, eu não saía daqui hoje.
Mas foi maravilhoso o diálogo que ele se estabeleceu comigo ao longo da semana. Foi lindo, assim, de aprendizagem para mim, do material que eu li, do que ele me proporcionou. Então, além da alma poética, da competência humana, ele tem a competência, além da competência intelectual, tem a competência humana. Então, eu quero aqui agradecer, né, a Humberto, a vocês, ao professor Carlos Henrique, por ter aceitado o convite. Eu sei da agenda dele, né, de aceitar o convite. E agradecer ao Vilela pela confiança, né? E eu falei para ele, eu vou dar o melhor de mim, o que eu puder fazer, pode ter certeza. E é uma honra, muito obrigada, porque é um dos maiores escritores de todos os tempos. Muito obrigada pela honra. E agradecer ao meu esposo por ter vindo comigo. Obrigada. Nós que agradecemos, certamente foi um aprendizado para todos nós. E olha, a campanha está lançada, hein? Luiz Vilela, Prêmio Nobel. Olha a campanha começando aqui na Bienal do Livro de Uberlândia, campanha lançada. Querido professor Carlos, prazer estar com o senhor aqui. Por favor, as últimas palavras. Primeiro agradecer a Betânia. Quando você sempre ouve falar que reitor não é dono do tempo, você não acredita. Depois que você se torna reitor, fica nessa condição de reitor, você tem total solidariedade que ele não é dono do tempo mesmo, né? A Betânia, ela tentou me ligar várias vezes e eu não pude atender. Aí ela ligava para uma outra pessoa que é muito próxima, falava, fala pro Carlos me atender em algum momento, né? Aí eu consegui falar, calma que eu tô, né? Eu vou atender, eu vou responder, mas agora não dá. Então, eu consegui falar na Betânia no final do dia. Humberto, ele foi pessoalmente no meu gabinete, na hora do almoço dele. Eu não almoço, então eu não tenho esse horário, né? Então, no horário, foi o único encaixe que conseguiu. E ali tem vamos dizer assim, uma pessoa muito rigorosa, quase que jesuítica, no sentido do horário, que é a Regina, né? Então a Regina, ela chegou para o Humberto e falou 15 minutos, ele gastou 10. Ele gastou 10, então eu só tenho que agradecer. E foi muito gratificante para mim, tá? Estar aqui hoje, poder ter participado com vocês e poder ter discutido um pouquinho, mas de uma maneira muito, quase que telegráfica, né, fragmentada, da obra do Luiz Vilela. A questão do Nobel tem que fazer um lobby gigante, tá? Tem que fazer todo um dossiê, todo um documento, e tem que fazer lobby, porque todo mundo faz lobby, tá? Eu estou dizendo com toda sinceridade, Nobel ganha pela qualidade, seja em qualquer das categorias. Mas se não tiver lobby, não ganha. Então eu acho que a campanha tem que ser iniciada agora, uma campanha nacional. Estou dizendo, já que foi citado tanto a questão, ele não nasce assim. Então tem que ter a própria Academia Brasileira de Letras envolvidas, a Academia Brasileira de Ciências envolvida, todas as entidades envolvidas. As universidades, foram citadas aqui várias universidades, escrevendo documentos e cartas para esse Nobel. Não, pode iniciar, a Betânia pode começar capitaneando isso aí, porque sem esses dossiês, mas quem ganhou, eu não vou citar nomes aqui por uma questão ética, mas quem ganhou? Porque o Lopes foi melhor. Por quê? Foram várias tentativas. Então, não é um trabalho para esse ano, é um trabalho para alguns anos. Tá? Então, isso, se é uma homenagem, eu acho que é uma homenagem extremamente justa, tem que ser começada agora. Tá? Então, eu me coloco a Betânia à disposição, né, para que ela inicie essa movimento, essa campanha para o Nobel de Literatura, o primeiro Nobel de Literatura do Brasil.
Nós não temos nenhum. E olha que nós temos muitos escritores bons, né? Tanto vivos quanto não vivos mais, mas que não tiveram, né, esse reconhecimento. Esse reconhecimento é pela qualidade da obra, pela capacidade deles, mas também muita articulação política. Muito obrigado a todos vocês. Tudo tem um começo. Olha, o começo, a pedra começou a rolar aqui. E aí o que eu achei interessante, olha como o Luiz Vilela influenciou até na concisão. Ó. Você tinha 15 minutos, o Humberto 15 minutos falou 10. Ó. Então a concisão, muito bem. Muito obrigado, professor. Quero dar as palavras finais para o meu querido amigo Luiz França. Eu queria dizer que... Funcionando, está ouvindo bem? Tá? Eu sou vice-presidente da Associação das Academias de Letras de Minas e já coloco essa associação à disposição desse projeto para a gente começar essa campanha. Vamos juntos. Agradecer ao querido amigo Humberto pela acolhida, pela oportunidade de estar aqui no INSER, onde a gente teve o aprendizado de muitas coisas, entre elas eu destaco o formato, que é o workshop do autor consagrado com o autor independente. Isso se corta muito caminhos e ajuda os dois lados. Parabéns, viu? Muito obrigado. Nós que agradecemos, então vamos finalizando. E o que eu quero salientar é ver esse movimento tão bonito de ver as crianças com livros nas mãos. Crianças, jovens, adolescentes. Eu cheguei aqui ontem eu vi muito, hoje eu estou vendo muito. São as crianças com livros nas mãos. Então, o que nós precisamos é isso, é aproximar o livro, o objeto livro, das crianças, dos jovens, dos adolescentes. Se tivermos esse movimento, certamente teremos um país com muito mais leituras. Muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado, Oscar. Devia ter amado mais, ter chorado mais.